O apóstolo São Paulo, ele chamou-nos a atenção a respeito daquilo que nós recebemos do Senhor e da responsabilidade que nós temos de permanecer no chamado que o Senhor nos fez, para nós não nos demovermos, desse chamado. E se ele falou isso, ele disse porque nas experiências que ele teve, através da formação de igrejas, fundador de igreja, ele percebeu que sorrateiramente, o inimigo preparava situações, e essas situações tinham uma única finalidade, muitas situações com uma única finalidade: tirar do coração das pessoas aquela semente que por ele havia sido semeada, havia sido plantada. E esta semente, se nós não tivéssemos e não corrêssemos o risco dela ser arrancada do nosso coração, não haveria nenhuma advertência na palavra de Deus com respeito a isso. Mas está escrito: olha, vigiai, porque o vosso inimigo está ao vosso derredor, está bramando como o leão, está observando, procurando a quem ele possa tragar, O Senhor Jesus Cristo também falou algo muito importante. Ele diz que quando nós nos convertemos ao Senhor, aquele espírito que nos dominava, porque todos, ou nós estamos na presença do Senhor, ou nós estamos não na presença do Senhor, mas na presença de uma outra pessoa. Estamos sendo dominados. Não tem como. Não existe o homem que diga assim: eu sou o Senhor da minha própria vida. Não é. Ele está recebendo uma direção de espíritos enganadores, ou ele está numa direção do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Então Paulo também, ele nos alerta, e o Senhor Jesus Cristo disse que quando nós nos convertemos, aqueles que nos dominavam foi expulso e passamos a ser a habitação do Senhor em espírito e em verdade. Mas quando nós deixamos de estar presente na casa do Senhor, aquele espírito que outrora nos dominava, quando nós deixamos de servir ao Senhor, aquele espírito que estava sobre nós, que nos dominava, ele vem sondar a nossa vida. Ele vem sondar como é que está aquela velha habitação dele. E se ele encontra aquela velha habitação sem nenhum morador, ou está ele ou está o Senhor. Se não tiver o morador, que é o Espírito Santo, então ele vai adentrar novamente nessa vida e vai levar essa pessoa num estádio 7 vezes pior do que estava anteriormente. 7 vezes pior do que estava anteriormente. E tudo isso ele fala, irmão, para nos alertar, para que a gente possa se preservar na presença do Senhor. E isso não acontece apenas por nós sermos iludidos com as coisas que o mundo apresenta a nós, de nós começarmos a permitir a influência do mundo na nossa vida, mas também com outro tipo de coisa que é muito perigosa e que não se apresenta assim tão confrontalmente diante de nós, nos afrontando, nos tentando, levando a aderirmos e aceitarmos coisas que mansamente estão vindo sobre nós, enchendo-nos de tentações e levando-nos a observar e admirar outras coisas, tirando os nossos olhos da palavra de Deus, que é o manual, como foi apresentado aí, é o manual da vida eterna. Então, às vezes, muitas coisas vão surgindo com heresias, coisas que parte são verdades
e partes, totalmente engano, totalmente mentira, mas que é juntado à verdade e aquilo recebe uma maquiagem muito bela, muito bonita e é apresentada a nós às vezes, e às vezes a gente, sem ter um discernimento exato daquilo, a gente se deixa levar por determinadas situações. Eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus com os irmãos, que se encontra no livro de Gálatas, que segundo historiadores hoje, o que outrora diziam que a carta de 1 Coríntios foi a primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu, e depois a carta de Tessalonicenses, e hoje não. Hoje não tem mais essa ideia. Hoje, depois de pesquisar em tudo quanto foi escrito, né, chegou-se à conclusão que a carta aos Gálatas foi a primeira carta que o apóstolo São Paulo escreveu. E essa carta que ele escreveu aos Gálatas, na região da Galácia, uma península da Turquia, né? Tinha 3 cidades, 3 igrejas, e essas 3 igrejas, nessas 3 cidades, foram fundadas pelo apóstolo São Paulo. A igreja de Listra, Icônio e Derbe. Essas 3 cidades. Então, ele escreve essa carta direcionada a essas 3 igrejas, né? Essas 3 igrejas. E eu quero ler o versículo 11 e 12 de Gálatas aos irmãos, em nome de Jesus. Está escrito assim, Gálatas 1, 12 e 13. Gálatas 1, 12 e 13. Estou aqui com a Bíblia NVI, uma das melhores traduções que tem. Se você for adquirir uma Bíblia e não sabe, tem muitas traduções, mas um palavreado mais condizente com o original é a Nova Versão Internacional. Está escrito assim, olha: irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Vou ler de novo. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém? Amém? Eu vou ler novamente. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém? Glória a Deus. Então, o apóstolo São Paulo, que era um grande legalista, era alguém que procurava diante das regras ditadas pelos homens, achando que essas regras eram regras que poderiam agradar a Deus, mas eram tradições humanas, um evangelho humano, algo criado, algo feito, algo inspirado pelo próprio homem, e com o intuito daquilo poder agradar a Deus, para que através daquilo então fosse aceito por Deus, agradasse a Deus e consequentemente tivesse com isso direito à salvação. Ele era um grande legalista, tanto que ele diz que ele era fariseu dos fariseus. Ele era alguém zeloso de leis, zeloso de coisas ditas pelo homem. E ele está, irmão, abrindo
abriu essas igrejas ali na Ásia Menor, como eu disse agora para os irmãos, e ele, ninguém melhor do que ele para poder falar da graça redentora que se manifestou na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, revelando a ele e revelando também a nós, por intermédio dele, a salvação que nos vem unicamente de graça, pelo trabalho, pelo sacrifício, por aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo fez, por aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo realizou. E é por isso que ele disse assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E por que ele dizia isso? Porque ele se autoconsiderava o maior de todos os pecadores, e ele assim se considerava porque ele perseguia a igreja por causa do legalismo dele. Muitas pessoas foram presas por ele, e na morte do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, ele estava ali permitindo aquela morte, dando autorização para que aquilo sucedesse, aquilo acontecesse. Então ele tem uma conversão a caminho de Damasco, mudou completamente a vida dele, porque ele encontrou uma misericórdia que jamais ele poderia ter encontrado no legalismo, porque no legalismo ele fazia algo para merecer, e ele percebeu então que sem merecer absolutamente nada, ao contrário, ele merecia, era a punição do inferno, mas o Senhor agiu com misericórdia na vida dele, promovendo, trazendo a ele, revelando a ele a salvação unicamente de graça. Ele, a partir desse momento, ele desapareceu, e ele ficou primeiramente 3 anos distante, 3 anos, e nunca mais subiu para Jerusalém. Nesses 3 anos que ele ficou distante, ele ficou num seminário, só ele e o Senhor Jesus Cristo. E nesse seminário que ele teve, ele recebeu essas revelações, a revelação do Evangelho. Ele não foi ensinado por Pedro, não foi ensinado por João, não foi ensinado por Lucas, não foi ensinado por Mateus, não foi ensinado por nenhum apóstolo. Ele não recebeu as boas novas, o Evangelho de nenhum desses. Mas ele mesmo, como ele falou aí, e como ele falou também em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, ele nunca participou da Santa Ceia, mas ele fala lá: porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, aquilo que também vos ensinei. Então ele recebeu uma revelação direta do Senhor, uma revelação da misericórdia, uma revelação da graça, uma revelação do perdão, uma revelação da aceitação do Senhor. E ele foi o pivô disso. Foi o pivô. Ele era a última pessoa, segundo ele, a merecer a misericórdia do Senhor por aquilo tudo que ele havia praticado contra a igreja. Então, ele é escolhido pelo Senhor para levar as boas novas. Evangelho é uma palavra grega que quer dizer boas novas. Então, quando eu falo boas novas, estou falando o Evangelho. E ele recebeu isso para pregar aos gentios, às nações, menos os judeus, menos Israel. As nações. Por que menos Israel? Porque Israel era legalista, eram firmados em leis, em tradições humanas, e ele foi salvo sem absolutamente nada daquilo que ele defendia outrora e daquilo que ele destruía. Agora não, agora ele não aceita mais o legalismo, e ele faz o quê? Ele começa a promulgar, começa a anunciar, começa a pregar, começa a transmitir o Evangelho da graça de Deus. Graça, um favor feito por Deus para cada um de nós, ou por cada um de nós, que nós não fizemos nada para merecer.
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, segundo a palavra que o apóstolo São Paulo escreveu lá em Romanos. E houve duas cartas escritas pelo apóstolo São Paulo, que ele defende e ele expõe a revelação do evangelho que ele recebeu diretamente do Senhor e fala unicamente da graça de Deus. Graça, um dom de Deus. Salvação, um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ele nos diz que nós somos salvos pela graça para a realização de boas obras. Que nós não fazemos boas obras para merecer a salvação, mas nós somos salvos para realizar as boas obras. Essas boas obras são resultado da salvação que nós recebemos de graça do Senhor. Então, ele começa a pregar, ele começa a anunciar o evangelho da maneira como ele foi salvo, sem merecimento algum, sem merecimento nenhum. E aí então ele funda essas 3 cidades lá na península, tem um nome que eu não me lembro, se é Anatólia, se eu não me falha a memória, eu acho que é isso mesmo, lá na Ásia Menor, região hoje da Turquia, na península. Então ele funda essas 3 igrejas e está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, a fundação dessas igrejas. Na viagem missionária que ele fez. E o que ele transmitia para as pessoas não conheciam a lei, não conheciam a lei judaica, não conheciam o legalismo judeu, não conheciam o legalismo dos fariseus, não conhecia. E logicamente que ele não foi salvo para transmitir aquilo lá ele fazia antes. Mas agora ele foi salvo para transmitir a salvação a todas as pessoas, a todas. E ele vai nessas cidades, ele funda as igrejas. E houve uma razão, houve um motivo para ele poder escrever essas 2 cartas, aos Romanos e aos Gálatas, ou aos Gálatas e aos Romanos. E qual foi o motivo dele escrever essas cartas? Eu quero que você, se você tem a Bíblia com você aí, e eu tenho pedido gentilmente aos irmãos para que tragam a Bíblia na igreja. Em Gálatas, no capítulo 1, ele mostra quem é o autor e ele se apresenta para aquela igreja, muito embora ele havia fundado, mas ele se apresenta para aquela igreja, né, no escrito, porque, por um motivo, pessoas estavam entrando no seio da igreja e estavam descartando-o, denegrindo a imagem dele, dizendo que ele não era enviado de Deus, que ele não era apóstolo, que ele não era nada. Então ele se apresenta da seguinte forma: Paulo, apóstolo enviado, não da parte dos homens. Enviado não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma. Aquilo que ele recebeu, ele está falando que foi diretamente do Senhor, uma ligação direta com o Senhor, escolhido que fora para isso. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, a todos e todos os irmãos que estão comigo. Então ele se apresenta, diz quem foi que o enviou, que não foi homem algum, consequentemente aquilo que ele transmitia não vinha de homem algum, mas vinha por revelação de Jesus Cristo, conforme nós lemos nos textos, e que agora ele se apresenta de que forma? Ele diz o seguinte: o destinatário, às igrejas da Galácia. Não é uma única igreja, as igrejas, está no plural aí.
Então são essas 3 igrejas que eu falei para os irmãos agora. E ele diz uma saudação a vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, irmão, ele se apresenta. O destino daquela carta são as igrejas da Galácia, e ele reivindica que aquilo que ele apresentava, ele estava apresentando como vindo da parte de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus Pai que havia ressuscitado Jesus dentre os mortos. Então ele está dizendo que eu estou apresentando para vocês não é uma fábula humana, não é um evangelho humano, não é uma filosofia, mas é algo vindo da parte de Deus, uma revelação que Deus trouxe a ele, porque ele não sabia da história de nosso Senhor Jesus Cristo, não sabia o real valor daquilo que havia acontecido, não sabia, ele apenas pensava que as igrejas que outrora haviam sido fundadas pelos apóstolos, era mais uma religião, consequentemente inimiga dele. Mas não, aqui ele está dizendo que ele não aprendeu de ninguém, mas o próprio Senhor Jesus Cristo revelou a ele, e a revelação que o Senhor Jesus Cristo deu a ele foi uma revelação manifesta de perdão na própria vida dele, pelas realizações, pelas transgressões, pelo pecado que ele fez de perseguir a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, irmãos, olha que coisa interessante. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O apóstolo São Paulo, ele havia fundado a igreja através da revelação, ele expõe isso para eles. Não foi coisa humana, o Senhor me deu a revelação e vocês se converteram pela minha pregação, pela boa nova que eu trouxe a vocês. Vocês vieram a Cristo sem precisar de absolutamente nada, nenhum legalismo, nenhuma tradição, unicamente na manifestação do amor de Deus em favor de vocês, de graça, isso. Mas sabe, irmãos, tem muita gente, amado, tem muita gente, e que elas são bem diferentes uma das outras, né? As pessoas são diferentes uma das outras. Tem pessoas que elas são firmes em suas convicções e que elas não se dobram de maneira alguma, porque elas têm uma experiência dentro delas, uma experiência dentro do coração delas, dentro da alma delas, uma experiência com o Senhor, uma experiência com o Senhor. E elas não se curvam em absoluto diante de nenhum tipo de conversa que surge, que vem de ventos de doutrinas que querem tirar de nós os nossos pés da base dada pelo Evangelho, pela Boa Nova, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular em que a igreja é edificada, em que a minha vida tem que ser edificada e que não precisa de acessório nenhum. Nada. Não precisa acrescentar absolutamente nada. A graça do Senhor, ela é totalmente suficiente. Totalmente suficiente. Totalmente suficiente. E Paulo, ele percebeu, amado irmão, que as pessoas, muito embora sendo ensinadas por ele, olha que coisa, o homem que teve maior revelações e que escreveu 12 cartas ali no Novo Testamento, o maior escritor, o homem que recebeu as maiores revelações, as pessoas tiveram o privilégio de serem ensinadas por ele.
de serem salvas pela pregação da revelação que ele recebeu diretamente do próprio Deus. Uma pessoa que não falava assim, conforme o fulano disse, conforme o ciclano disse, conforme o beltrano, ele não falava assim, eu recebi diretamente do Senhor o que eu estou ensinando a vocês. Diretamente do Senhor. Então não era uma coisa fragilizada, me disseram, me falaram. Não, era algo firme. E assim também, tem muitas pessoas, irmãos, que eles sempre vão querer fazer alguma coisa, porque só a graça do Senhor não basta, precisa acrescentar alguma coisa, precisa pôr alguma coisa. É como se com aquela coisa, então, completasse irmão, a graça ela é perfeita. O favor de Deus para nós é perfeito. O sacrifício de Deus para nós foi perfeito. A bondade de Deus para conosco é perfeito. O amor de Deus para conosco é perfeito. Tudo perfeito, porque foi o único sacrifício que o Senhor Deus aceitou. A perfeição do sacrifício que Ele próprio providenciou, porque nós não tínhamos condições alguma de fazer o que fosse, nada para sermos aceitos diante do Senhor, nada. Mas nós temos a graça perfeita manifesta na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele é todo suficiente, a graça dele é suficiente, a boa nova, o Evangelho é suficiente, nada tirar e nada colocar, é a revelação exata, não precisa de mais nada, Então, Paulo, ele fala, eu estou admirado de vocês. Ele escreve essa carta, ele expõe aqui. Admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Ele percebeu que estava infiltrando coisas dentro da igreja, pessoas que sorrateiramente, com ar de piedade, com palavras doces, com palavras convincentes, e a pessoa às vezes ela abandona a experiência que ela tem diretamente com o Senhor e com o Evangelho dele para dar ouvido a outras coisas, porque ele não está satisfeito unicamente com a graça, ele precisa fazer mais alguma coisa. Irmão, você não precisa fazer absolutamente nada, a não ser ter Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, e Ele vai fazer tudo que é necessário, porque Ele não nos deixou só, Ele enviou um consolador que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, e o trabalho desse consolador é nos santificar para o arrebatamento, para nós morarmos com o Senhor. Morarmos com o Senhor. E ele vai falando o seguinte, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Evangelho é boa nova. Evangelho é uma palavra grega, traduzida para o português quer dizer boa nova ou boas novas. Então não existe boas novas de boas novas. O evangelho é um só, é uma boa nova só. Não tem nada que acrescentar, não tem nada que pôr, não tem nada que colocar. Ele é completo em si. Lá em Apocalipse está escrito que a revelação de Deus foi completa. Ele já revelou tudo que ele tinha que revelar, e nada, absolutamente nada. E ele chama a atenção, ai daquele que acrescentar ou daquele que tirar.
O que ocorre, na verdade, é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Ele está dizendo, sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão passando tão rapidamente, eu estou admirado com vocês, porque vocês estão se entregando tão facilmente. Irmão, você sabe porque o apóstolo São Paulo falou que as pessoas lá em Bereia, eles eram mais distintas do que as outras, eles eram mais prudentes do que as outras, porque eles acompanhavam tudo aquilo que lhes era transmitido. Eles não acreditavam piamente naquilo que eles ouviam, não. Eles conferiam se aquilo que estava sendo falado tinha base bíblica. É por isso que eu tenho falado para vocês, meu amado irmão, traga a tua Bíblia na casa do Senhor. Traga a tua Bíblia, irmão. Eu sei que você tem o celular, eu tenho a Bíblia no celular, eu sei que você tem. Mas você tem tantas outras coisas no celular também, não tem? A Bíblia, ela está ali purinha, palavra física ali, ó, é aquilo ali, está ali, ó, acompanha aí. Amém? Então, me fugiu aqui o termo, mas tudo bem. Então, Paulo está chamando a atenção deles. Vocês estão dando crédito sem conferir. Vocês estão dando crédito sem conferir. Sem conferir. Né? E ele então chama a atenção dos irmãos. Ele chama a atenção por quê? Porque o perigo que eles estavam correndo, como eu disse de princípio para os irmãos, tem uma coisa que começa a entrar sorrateiramente, e vai conduzindo as pessoas que elas quase nem conseguem perceber, e elas vão se abrindo, elas ouvem hoje, ouvem amanhã, ouvem depois de amanhã, e depois, e aquilo vai assumindo lugar, aquilo vai tomando conta do coração da pessoa, né? A palavra pura, genuína e verdadeira, a gente vai deixando-a de lado, porque a gente não procura conferir aquilo que a gente ouve, que está realmente na palavra de Deus, ou se é alguma coisa bonita da boca do profissional que está transmitindo. Então, a pessoa não acompanha, e a pessoa então ela se torna assim, um alvo. Irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu exorto a sua vida. Tenha a sua atenção voltada para a palavra de Deus. Viu? Tenha a sua atenção voltada para a palavra de Deus. Muitas das coisas de soluções não está em homem algum, em homem nenhum. Está em você dedicar tempo teu no conhecimento da palavra de Deus. No conhecimento. Porque às vezes você não quer ler e você fica ouvindo. Não quer ler e fica ouvindo. Não quer ler e fica ouvindo. Às vezes não sabe discernir o que está ouvindo porque não conhece a palavra. Não conhece. Então, o apóstolo São Paulo fala para eles, não existe outro evangelho. As coisas que estão sendo acrescentadas não são do evangelho. São coisas do homem, são coisas colocadas. É aquilo que o homem acha, é como eu fazia antigamente. Eu achava que era assim, e assim, porque eu fui ensinado assim. Eu tinha convicção, e a minha convicção era baseada num legalismo, numa mentira. Mas a partir do momento que eu conheci a verdade,
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir do momento que eu conheço a verdade, eu deixo de me apegar àquilo que tomava conta de mim e que hoje não toma mais. Eu vou me apegar à verdade pronunciada, escrita, dita pelo Senhor Jesus, pelos seus apóstolos, porque é nisso que nós estamos firmados, na doutrina do Senhor e na doutrina dos apóstolos. E ele vai falando aqui o seguinte, irmãos, olha o que ele chega a dizer. Mas, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente de que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Sabe por que ser amaldiçoado? Porque a pessoa está brincando com a alma dos outros. Como que ele se atreve a dizer, ainda que eu ou nós, você se lembra que ele se apresentou para aquela igreja juntamente com alguns irmãos, e os irmãos que estão comigo. Ele fala, nós, se referindo àqueles que estavam com ele, se nós pregarmos outro evangelho, além daquilo que nós já pregamos para vocês, sejamos amaldiçoados. Se nós acrescentarmos alguma coisa a mais naquilo que nós já pregamos para vocês, sejamos amaldiçoados. Ainda que desça um anjo do céu, você lembra que ele mesmo disse que existem demônios que se transfiguram em anjos para enganar? Anjos para enganar? Então, irmão, ele está mostrando para nós, está dizendo para nós não nos movermos daquele que nos chamou para a salvação, não nos afastarmos, não nos distanciarmos, não estarmos longe, mas permanecer no chamado que o Senhor Deus nos fez. Nós não podemos brincar com a nossa salvação, não podemos brincar com a salvação da nossa alma, não podemos nos abrir por evangelhos ou para evangelhos novos que têm surgido. A revelação do Senhor é completa, é imutável, é irrevogável. Não podemos, irmãos. Nós devemos permanecer no chamado que o Senhor fez da nossa vida. Permanecer na presença dEle. Não sairmos da presença dEle. E se Ele falou isso, é porque nós corremos o risco, sim. Corremos o risco. E esse risco não é contemporâneo, não é de agora. Esse risco é desde o princípio. Porque, amado irmão, é uma tática, é uma prática de Satanás de roubar do nosso coração a pureza do Evangelho, de roubar do nosso coração a integridade do Evangelho, de roubar do nosso coração a santificação pelo Evangelho, de roubar do nosso coração e colocar na nossa vida que Deus, Ele é amor e que Ele aceita tudo que der e vier. Ele aceita tudo que der e vier. Mas não é isso que a Bíblia fala, não é verdade? Ele diz assim, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E ele diz o seguinte, acaso busco eu agora a aprovação de homens? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Amém? Então Paulo está chamando a atenção dos irmãos lá da Galácia, das 3 igrejas, Lícia, Derbe e Icônio,
para que eles não se afastassem da pureza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele havia recebido diretamente por revelação, e que ele havia fundado aquelas igrejas nesse Evangelho, e que aqueles que estavam lá foram salvos através dessa pregação, e que não era para eles se moverem dessa situação, ainda que alguém viesse, um sábio, um filósofo, alguém que transmitisse algo, alguma coisa bonita, alguma coisa bela, porque você não vai ser atraído por coisas feias, por coisas horríveis, você vai ser atraído por palavras belas, por palavras bonitas, por palavras consoladoras, confortadoras, mas que é uma prática não do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma prática de uma filosofia, de um engendramento humano, de uma ideia humana. Mas ele fala para os irmãos: irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não é de origem humana. Eu não inventei esse Evangelho. Eu não inventei esse Evangelho. Eu não estou transmitindo para vocês um Evangelho do meu bel prazer, mas estou transmitindo para você aquilo que eu recebi. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Amém? Esteja satisfeito, irmão. Esteja satisfeito e não fique procurando coisas, não fique achando coisas, não fique buscando coisas. Esteja satisfeito, porque o Senhor chamou você pela graça e misericórdia dele, ele manifestou isso sobre a sua vida, manifestou isso sobre a nossa vida. Então vamos nos preservar, nos guardar segundo aquilo que o Senhor fez por nós e que de graça nós merecemos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? É um dom de Deus. Ah, não, mas você precisa fazer isso. Olha, quer saber de uma coisa? Você precisa até guardar o sábado para você ser salvo. Senão você não é salvo. Você precisa fazer mais aquilo, você precisa fazer... Não precisa fazer nada. Se você tivesse a teu alcance fazer alguma coisa, você não precisava de Jesus. Se tivesse ao nosso alcance fazer alguma coisa, nós não precisaríamos de Jesus. Não precisaríamos. Mas nós não podemos fazer nada. O que nós temos que fazer é apenas aceitar o grande sacrifício, perfeito sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. É isso, e só isso. Ele é o Cordeiro de Deus, não é você. Ele é o Cordeiro de Deus, não é você, não sou eu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém?